Professor Miguel Xavier, bem-vindo aos M-Talks for All do Festival Mental e do Programa Nacional de Saúde Mental. Estamos aqui no fecho, último dia destas M-Talks for All, desta segunda season, digamos assim, das M-Talks for All. Nós corremos todas as 5 regiões de saúde mental do país. Em todas nós entrevistámos e falámos com os diretores regionais de cada um dos serviços. Toda a gente nos deu um panorama muito simpático daquilo que aconteceu durante a pandemia, durante este último ano inteiro. Simpático no sentido em que se agiu, em que houve gente a ter reforços e quando não tinham que se reinventavam. O que é que o Programa Nacional para a Saúde Mental fez durante este ano para a pandemia? Bem, eu não começaria por este ano, antes de mais nada. Boa tarde à Ana e dizer-lhe que é um prazer estar aqui a falar consigo e cumprimentá-la por toda a iniciativa que já vem de há alguns anos e que eu apoio desde sempre e que espero continuar a apoiar sempre. O Programa Nacional não começou este ano a fazer coisas, começou foi o ano passado, porque a pandemia não é deste ano, é do ano passado. Sim, sim, sim. Portanto, Este ano de quando nós pandemia. falamos das respostas, temos de enquadrar um bocadinho isto temporalmente e colocar isto no ano passado. Nós, quando a pandemia começou, preocupámos-nos imediatamente porque era óbvio que a pandemia ia ter impacto na saúde mental das pessoas. De maneira que tivemos iniciativas a vários níveis. E os níveis que nós, e o modelo de estratégia que nós adaptámos foi o modelo da Organização Mundial de Saúde. Porquê? Porque é o mais simples, é o mais testado e não tínhamos nenhum motivo para seguir outro. É um modelo que tem 4 níveis. Um nível que é o nível individual, depois o nível comunitário, dos cuidados primários e dos cuidados especializados. E eu acho que isto é muito importante para se perceber que, tal como noutras alturas em que não há pandemia nenhuma, os problemas de saúde mental das pessoas só em último grau, em última questão, é que se resolvem em serviços locais de saúde mental. Ou seja, há muitos outros passos que são anteriores e que dependem de nós alguns, que têm de ser dados antes de chegarmos aos serviços locais de saúde mental. E o Para primeiro os passo. quais, vou interromper, e para os quais existe resposta, certo? O primeiro é o nível pessoal de autocuidados, depende das próprias pessoas e aquilo que nós devemos promover e dar-lhes são elementos de informação de qualidade. E foi isso que tentámos, por exemplo, fazer através da elaboração de um site com informação cientificamente fundamentada e simples de apreender. Este nível, eu não me canso de dizer isto, este nível de autocuidados é algo que ainda falta muito em Portugal, na nossa cultura. Nós não estamos habituados a ir à procura de informação fundamentada. De maneira que absorvemos a informação que nos é dada, e normalmente pelos mídia. E alguma dessas é de qualidade e outra não é de qualidade. De maneira que é muito importante esta chamada de atenção. E eu acho que isso foi conseguido, aliás, não foi só o Programa Nacional que fez isso, houve várias entidades que lançaram iniciativas, sites, divulgações, etc. sobre isto. Miguel, eu vou interromper outra vez. As fake news estavam aí por todo lado. Era, a cada minuto havia uma entidade a dizer uma coisa, outra a dizer outra. Nas redes sociais isto era pólvora. Toda a gente dizia e desdizia aquilo que estava a acontecer. Como é que se consegue dar a volta a isto e perceber, as pessoas conseguem perceber como, o que é que realmente é fiável? Eh, Em primeiro lugar, Ana, eu acho que aquilo que aconteceu era inevitável. Ninguém estava preparado para aquilo que nos caiu Verdade, em cima o ano passado. verdade. De maneira que nós não somos seres perfeitos, nem funcionamos em sistemas perfeitos. E até conseguirmos adaptar-nos e adaptar os nossos sistemas às novas realidades demora algum tempo. De maneira que as fake news são um bocado fruto disso. Não é só disso, mas é também disso. Hum. É normal que nos sistemas que estão em crise haja informação cruzada, alguma da qual não é verdadeira. E, portanto, não se pode pensar que lá por termos redes sociais muito eficazes e falarmos todos por Zoom e por Teams, que isso iria não existir. Existiu. O que é que eu acho que é crucial aqui? Bem, o que eu acho que é crucial é ter, pelo menos, algumas instituições que se preocupem com a divulgação de informação cientificamente fundamentada e simples. É que as duas coisas, às vezes, não aparecem em conjunto. Às vezes, quando se quer fazer um discurso demasiado científico, entra-se no hermetismo da comunicação e as pessoas desligam. Eu também desligava, quer dizer, eu se estiver a ouvir uma pessoa falar sobre barragens, um engenheiro e começar a falar de hidrodinâmica das turbinas, eu desligo. De maneira que eu Exato. acho que aqui o truque
é um balanço muito ponderado entre a ciência e a simplicidade. E a comunicação e a forma de chegar às pessoas. Só que a questão aqui é que as pessoas não sabiam muito bem o que fazer, para além de ver televisão e de ver números, porque em Portugal a comunicação social em relação à pandemia e ao Covid-19 em particular, resumiu-se a números, nós sabemos disso. Todas as informações de Estado eram números, mas não era mais do que isso. Além de Eu, tudo, por acaso, tenho uma opinião um bocadinho diferente da Ana. ainda bem, era ainda bem. Em relação à saúde mental, em relação à restante área da saúde, partilho da sua opinião. Em relação à saúde mental, acho que aconteceu um fenómeno diferente, que foi a saúde mental saiu do seu habitual obscurantismo, não é? E passou para uma primeira linha de visibilidade mediática. E começaram a aparecer inúmeras pessoas a falar sobre saúde mental, inúmeras pessoas a questionar sobre estes problemas, muitas pessoas com conhecimentos e com uma linguagem apropriada a irem à televisão, de maneira que eu quase que lhe diria que não se passa um dia, desde há um ano, em que não se ouça falar ou ler sobre saúde mental nos órgãos de comunicação. O que significa que na nossa área houve uma divulgação enorme das questões de saúde mental. E, portanto, acho que nesse aspecto foi um bocadinho diferente do resto do que aconteceu no resto da medicina, em que a única coisa, de facto, de acordo consigo, que se ouvia dizer era números e do não-Covid, que as pessoas com problemas de não-Covid estavam a ficar com déficit de cuidados porque não tinham acesso aos serviços. O que também não era uma mensagem muito Não é? tranquilizadora, pelo menos da minha perspectiva, não é? Não era a melhor das coisas, não. Mas, de facto, aqui em relação à saúde mental, todas as regiões foram unânimes em dizer que houve resultados, houve eficiência nos serviços, houve atenção a todas as pessoas que precisavam, ou pelo menos houve esforços para que tal acontecesse, e que as coisas até correram bem. Será que a partir de agora vamos continuar neste registro de continuar a ouvir falar de saúde mental e tirar finalmente a saúde mental daquele registro? hum, nem há palavras para dizer, mas é aquilo que eu costumo, parente pobre da saúde, porque eu não gosto nada deste termo e depois custa-me dizê-lo. Mas saúde mental pode vir a estar no sítio que lhe cabe, ou seja, ter autonomia e ter a estabilidade e poder seguir o percurso que aquilo que deve fazer, exatamente que tem feito e que tem Olha, um programa feito. eu acho que a pergunta é boa. A saúde mental já vinha a ter uma visibilidade maior, bastante maior nos últimos anos, quer em Portugal, quer nos outros países da Europa, muito por fruto do apoio maciço a esta área da Organização Mundial de Saúde. Agora, Miguel, eu aqui nunca vi a saúde mental nos autocarros. não, nos autocarros não, esse tipo de coisas não. Agora, devo-lhe dizer que a pandemia, de facto, deu um empurrão decisivo a isto, não é? Deu um empurrão decisivo. Apesar de ser um fenómeno temporário, e os estudos mostrarem que as respostas também são respostas, as respostas, do ponto de vista psicológico, são respostas de natureza temporária. O que é que não pode ser temporário? É aquilo que se desenvolver do ponto de vista das respostas que os serviços têm de dar para futuras pandemias. Quem diz pandemias, leia-se crises. Claro, Ninguém pense que esta é a última. Eu, aliás, acho que o claro. vosso tema da eco-ansiedade está muito bem escolhido este ano, porque eu acho Já que nenhum de prevê nós nos isso. passa, claro, nenhum de nós nos passa pela cabeça que esta é a última pandemia ou a última grande crise das nossas vidas. De modo que eu tenho esperança de Infelizmente. que, esperança realista, de que a saúde mental se mantenha agora numa posição de maior destaque. Agora, se a Ana me pergunta se já tem o destaque que merece em relação ao sofrimento que causa nas pessoas e nas populações, isso ainda temos um longo caminho a trilhar. E o sofrimento, as pessoas sabem que o têm, as pessoas sabem quando têm sofrimento que é a altura de pedir ajuda. Como é que se consegue? Nós esforçamos todos muito. ah, Muita gente se esforça muito para que as pessoas entendam quando é que é a altura de pedir ajuda. Mas Uhum. eu acredito, tenho para mim, que a maior parte ainda não sabe disto. O que é que eu devo fazer para pedir ajuda quando eu me sinto? Qual é esse clique que eu tenho que ter para pedir ajuda? Isso é uma matéria muito estudada e muito interessante, porque aquilo que nós sabemos hoje em dia, e aliás já sabemos há uns anos, é que desde o momento em que começam os primeiros sintomas de sofrimento psicológico, até que a pessoa recebe ajuda, às vezes vão anos. Ok? E tem havido inúmeras abordagens para conseguir melhorar isto, como é óbvio. Uma das primeiras abordagens é aumentar a literacia em saúde mental das pessoas. Vou-lhe dar um paralelismo. Não há nenhuma pessoa hoje em dia que não saiba
para proteger o seu coração, tem de comer pouca gordura, fazer exercício, não fumar, etc. Se eu perguntar às pessoas o que é que têm de fazer para melhorar a sua saúde mental, a resposta não é tão direta. Portanto, há aqui um déficit de literacia ainda. Ponto 1. O ponto 2 é que os serviços têm de estar próximos das pessoas. Durante décadas, para não dizer séculos, os serviços de saúde mental, não é? Os locais onde se dava resposta a estes problemas estavam longe das pessoas, escondidos atrás de muros. De maneira que, à medida que estes serviços se forem aproximando das pessoas, é muito mais fácil às pessoas terem acesso a eles. Portanto, as duas coisas estão aqui juntas. Agora, nós não podemos pôr só o peso nos serviços, não. Tem de haver aqui um trabalho de literacia das pessoas, que começa nas escolas. Os miúdos nas escolas têm de começar a aprender o que é a saúde mental, o que são os fatores positivos, que o bullying não deve ser feito e coisas do género. Tem de Falar de ter emoções, ideias. ter atenção às Claro, emoções, com saber. certeza. Claro. E isso, a questão emocional, tem de ser coisas que têm de ser aprendidas juntamente com o que se aprende na escola já, que é como é que funciona o coração e o rim e o estômago. Não há nenhum Exato. motivo pelo qual os programas do liceu tenham isto e depois não tenham a mais pequena noção de como é que nós funcionamos do ponto de vista emocional. Isso faz falta. Isso faz falta. Exatamente como vamos ter também aqui o diretor do Programa Nacional das Artes, porque a parte das artes e a parte Sim. artística, onde a pessoa pode expor a sua criatividade, dar a sua criatividade desde pequenino, também está muito, muito, muito pouco explorada em Portugal ainda. Então, Sim. estas duas coisas é que têm que ter em conjunto e crescer. Só para terminar agora, como é que será? Isto não é uma bola de cristal, nem nenhuma pergunta de bola de cristal, porque isso não existe. Mas Sim. como é que será agora o futuro? Quer dizer, agora, em princípio, isto abriu, não é? Abriu. As pessoas, em princípio, também ouviram falar mais de saúde mental agora. Portanto, também sabem que podem pedir ajuda. Também sabem que há pessoas, finalmente, do lado de lá, que atendem os telefones, porque antes não haviam, ou pelo menos queixavam-se que não havia. Está tudo a funcionar. O que é que pode ser, o que é que deve ser feito agora de futuro? O que é que tem que ser feito agora urgentemente para que as coisas Uhum. funcionem como deve ser, em termos de Programa Nacional de Saúde Mental em Portugal? Ora bem, algumas coisas foram feitas, mas há partes cruciais da reforma da saúde mental que estão por fazer. Porquê é que eu acho que estamos neste momento numa situação favorável em Portugal? Porque temos as três coisas que são necessárias. Primeiro, temos um apoio político estável. Em segundo lugar, pela primeira vez, temos financiamento. Pela primeira vez. E em terceiro lugar, temos um consenso na comunidade PSI, chamemos-lhe assim, de que existe um rumo e um caminho a traçar. Um consenso verdadeiro, não é Essas um três consenso, às condições, vezes os consensos são um acho que sim. bocadinho. Ouça, diferenças de opinião há sempre e diferenças de posição há sempre. Mas são completamente diferentes aquelas que eu conheci quando comecei a especialidade há 20 e tal anos, Ai, em que as acredito. pessoas tinham debates ideológicos terríveis e às vezes muito estéreis. Neste momento eu não me parece que seja isso. Aliás, seria muito mal, porque este consenso é um consenso que existe em todos os países europeus. De maneira que Portugal corria o risco de se tornar um case study de Exatamente. retrocesso, não é? E isso aí seria muito mau. De maneira que eu tenho uma perspectiva otimista, moderadamente otimista. Já vi também muitos retrocessos na saúde mental para perceber que o jogo só acaba no fim. Agora, que estas três condições são cruciais e neste momento existem, existem. Se uma delas falhar, nós teremos muito mais dificuldades. Uma qual? Seja ela qual for. Porque não se faz nada disto sem financiamento, sem apoio político e sem coesão entre os atores. Que Todos neste nós temos. momento, Miguel, para ti existe neste momento isso tudo. Eu, neste momento, da vivência que eu tenho e da ligação que eu tenho à Organização de Serviço de Saúde Mental no país, e já vivi muito disto, nunca Sabemos disso. encontrei uma altura como esta em que as três coisas estivessem reunidas. Que mais não seja, Ana, porque nunca houve nenhum financiamento. Aliás, minto, houve um pequeno financiamento de 5 milhões de euros em 2008 que não se repetiu. Isto é um caso único na Europa. Não há, para além do funcionamento regular dos serviços, em que existe, de facto, financiamento dos serviços, financiamento para investimento não Uhum. existe desde há muito tempo. E, portanto, há neste momento porque o Governo, em boa hora, o colocou no programa de recuperação e resiliência. E porque com certeza houve trabalho em função disso também para que as coisas acontecessem. Miguel Xavier, obrigada por ter estado aqui connosco. Até breve. E assim fechamos desta vez as M Talks Farol do Festival Mental. Até à próxima. Obrigado, Muito eu é que obrigada agradeço. pelo tempo e pela disponibilidade. Nada, muito obrigado eu. Muito obrigado.